Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais um dia aí. 5 horas da manhã com upgrade. Isso é muito bom. Pessoal, lembrando sempre de vocês compartilharem aí o post para convidar as pessoas. Já chegamos aqui, gente, em dias de ter mais de 50 pessoas aí no upgrade. Então, é muito importante que você faça esse convite, convide as pessoas, porque é muito importante que você esteja aí conosco e também convide pessoas, porque o upgrade não é apenas uma sala, mas é uma oportunidade de você salvar pessoas também. Pessoal, nesse momento agora, deixa eu pegar o cronograma aqui, porque faz um tempo que eu não apresento o upgrade. Vamos então fazer a oração inicial. Alguém quer fazer a oração inicial? Está se sentindo no coração? Ó, gente, não precisa tumultuar, não, viu? Um de cada vez, ok? Mas vamos lá. Posso, posso orar, Éder? Por favor, pastor. Pastor Valmir. Nós agradecemos, Senhor, pela noite de descanso. Te agradecemos pela certeza que o Senhor está sempre conosco, nos ajudando, nos abençoando. E pedimos que nesse momento a tua vontade se faça sobre nós aqui, que o Senhor possa usar o pastor mais uma vez, pastor Levino, para trazer uma mensagem para nós. Estamos aqui e também para muitos outros que depois vão ouvir também essa mensagem, que o Espírito Santo possa inspirá-lo mais uma vez e que nós, ao ouvir também, possamos ser transformados pelo poder do Senhor. Abençoe nossa família, nossa saúde e permaneça conosco nessa manhã e nesse culto. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Agora, pessoal, nós vamos cantar o nossa hino, que é Crescendo em Graça. Cláudia, por favor, contigo aí. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder, Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de
Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Muito bem. Eu entrego a Jesus que nós possamos ter esse único objetivo de vida aqui. O Upgrade é para isso, gente. E antes de chamar o pastor Levino, quebrar um pouquinho o protocolo, na página do Upgrade, ali no Instagram, tem uma nova função, tá? É simples, gente. É só você clicar ali no post do Upgrade da 18ª temporada. Vai ter duas setinhas viradas, que é o repost. Só clicar ali, gente. Já vai repostar ali para os seus amigos. E com certeza as pessoas vão ver, vão sentir curiosidade e vão participar também. Tá certo? Abençoe pessoas dessa forma. Pastor Levino, é contigo, que o senhor possa ser muito abençoado, que o Espírito Santo possa usar os seus lábios para que possa atingir nossos corações. Amém. Bom dia a todos. Obrigado, Éder. Obrigado, viu? É, estão me ouvindo bem? Então, ok aí? Ok, Perfeitamente. então tá bom. Bom, vamos lá, né? O nosso tempo, ele tem que ser bem aproveitado. Lembrando então o nosso tema, de onde realmente queremos chegar. Então, nosso tema é Nascidos para Vencer, é baseado na vida de Sansão. E cada dia, então, nós temos um subtítulo, né? O primeiro foi a vitória da vida. Ontem foi vitória ou derrota, se referindo ao primeiro casamento de Sansão, sua primeira esposa. E o tema de hoje, vocês podem ver agora, que tem como o subtítulo, né? Ou o título de hoje, é Vencido pela Beleza. Vencido pela beleza. E nós vamos começar então com o texto base agora, falando da segunda mulher na vida de Sansão que a Bíblia registra, né? Então vamos começar em Juízes, capítulo 16, do verso 1 ao 3. Juízes 16, 1 ao 3, e eu começo lendo aqui então, que está no livro de Juízes, né? Palavra do Senhor, 16, verso 1 ao 3, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram. Às escondidas, na porta da cidade, e toda a noite estiveram ali em silêncio, pois diziam: Esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Diz o verso 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade, com suas ombreiras, e juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Então, vamos lá, alguns elementos aqui. A gente vê como Sansão vai construindo a sua vida, né? O seu histórico. Só lembrando que o primeiro casamento de Sansão, a primeira mulher que ele teve na vida, foi um desastre, né? Ele se casa com uma mulher lá uma mulher filisteia da cidade de Timna, né? E foi muito complicado. Eu usei o termo desgraça para mostrar que
para enfatizar que foi um grande problema realmente em sua vida, né? Mas parece que Sansão não aprendeu. Parece que Sansão não aprendeu. Porque como lemos agora, ele vai até Gaza, ele vê ali uma prostituta e coabita com ela. E por causa disso, ele já era um homem procurado, ele era um homem esperado, certamente tinha uma recompensa pela sua cabeça, né? E ele então agora ele fica cercado, os homens querem esperar a noite toda, mas quando dá meia-noite, ele simplesmente levanta da cidade, ele sai de Gaza, ele pega as portas como, né, como alguém pega 1 quilo, 2 quilos de arroz, de feijão, um saco, ele sai, coloca nas suas, né, nos seus ombros e leva a porta com tudo, né, com as suas ombreiras, como se não fosse nada, né? Então, incrivelmente, e está aí subentendido, está implícito aí também o poder de Deus novamente que atuava em Sansão quando ele é enchido pelo Espírito Santo de Deus e fazia essas coisas extraordinárias, né? Que nós vemos aí ao longo do relato bíblico, quando ele fazia algo extraordinário, ele não fazia por si mesmo, mas ele fazia imbuído do poder do Espírito Santo para com ele, mesmo quando estava errado, né? Bom, Sansão era de Zorá, né? A Bíblia começa lá em Juízes 13, de Manoá, que era de Zorá, então Sansão era de Zorá. Aí ele desce para Timna, onde ele encontra sua esposa, que ficava é uma cidade um pouco abaixo, né, do nível do mar, e ele vai agora para Gaza, né? Ele vai para Gaza. Sansão, na verdade, só se distanciava de Deus, mesmo sendo um nazireu, um homem escolhido por Deus. Gaza era uma das 5 cidades fortificadas pelos filisteus. Gaza era uma cidade portuária, uma importante cidade portuária, que ficava a cerca de 65 quilômetros de Zorá, de onde era Sansão, né? Onde ele havia nascido e havia se criado. Interessante que pessoas se afastam de Deus pensando que estão certos, né? Pensando que estão certas, mas muitas vezes elas caem, às vezes até não conseguir mais se levantar. E era o caso de Sansão, estava descendo, não só geograficamente, mas também se distanciando de Deus cada vez mais e mais. Lá em Gaza ele encontra-se com uma prostituta, ele coabita com ela, ele se deita com ela, ele faz sexo com ela. E aí a gente vê aí uma pessoa, um homem descendo ao máximo, e uma mulher também, quando ela se encontra com alguém ou vive com alguém, coabita com alguém que está realmente na prostituição. Sansão, na verdade, ele era escravo de suas paixões, né? Infelizmente, um pensamento é que tremenda era a força física, e tremenda também era a sua fraqueza moral. Essa é a verdade na vida de Sansão. E por incrível que pareça, queridos, essa mulher ainda não seria o terror de sua vida. Olha que coisa incrível, mesmo descendo a um nível tão baixo, ainda não seria o pior de sua vida. E quando eu olho para Sansão, eu fico pensando e fazendo uma reflexão pessoal, que todos nós, queridos, nós temos virtudes, forças e fraquezas. Todos nós temos fraquezas e virtudes. E aí eu fico pensando, né? Qual é a minha fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Já parou para pensar nisso, né? Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, verso 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Então nós não precisamos simplesmente, não devemos olhar para Sansão e dizer, olha aí como ele era fraco, como ele era dominado por suas paixões, mas uma reflexão que nós devemos fazer, qual é o meu ponto fraco? Eu tenho vigiado sobre ele, eu tenho colocado diante de Deus, eu tenho orado para que Deus me dê forças, para que o poder de Deus me encha, me capacite, me dê condições, de fato, para que eu possa vencer essa tentação, esse ponto fraco em minha vida. Então fica aqui um apelo, né? Uma, uma maneira de nós pensarmos como enfrentarmos os nossos pontos fracos e as nossas tentações. Bom, isso me faz lembrar de uma alegoria, né? Uma história que eu vi, quero contar rapidamente, de nossos pontos fracos. Uma alegoria, tá? Então, por favor, compreenda que é uma alegoria. Diz que certa vez estava um mineiro andando, e eu quero cumprimentar meus amigos mineiros aqui, né, que estão nesta live, nesse encontro.
Estava um mineiro andando e ele encontra uma lâmpada, aquelas lâmpadas que sai um gênio, né? Que esfrega assim, sai um gênio. E de repente ele encontra uma lâmpada e sai um gênio. E o gênio pergunta para ele: é mineiro, Waison, que você pode pedir o que você quiser, né? E o mineiro fala: não, né? Deixa então o seguinte, eu queria pedir um queijo. Olha, muito característico de um mineiro. Os mineiros que aqui me desculpem, né? Mas o queijo de Minas é maravilhoso, insubstituível. E ele pede um queijo, e o mineiro faz ali então, sai fumaça tal, e aparece um queijo gostoso. E o gênio fica ali parado, né? Dobra os braços e espera o mineiro comer o queijo que ele come deliciosamente, saboreando cada pedaço. E quando ele termina de comer, ele diz: não, mas você tem mais dois pedidos, então você pode fazer mais um pedido. E o mineiro pensa, fala: ah, eu queria um queijo maior, né? E aí o gênio, tá bom, e faz ali o negócio e de repente aparece um queijo maior ainda, né? E agora o mineiro olha para aquele queijo, até com dó de comer, mas ele tem que comer, ele vai comendo e come, come, come. E no final ele assim lambe os dedos, né? Puxa, né? Lambe os lábios, né? Limpa a boca, fica muito feliz, muito satisfeito. E o gênio pergunta para o mineiro: mineiro, agora você pode fazer esse seu terceiro e último pedido, então você pense bem. Aí o mineiro fica pensando, pensando. Ele fala: olha, eu queria uma mulher muito bonita, mas muito bonita. E aí eu queria me casar, eu sou solteiro, eu queria uma mulher muito bonita. E diz então que o gênio faz ali as suas peripécias e de repente aparece uma mulher muito bonita. Uma mineira também, né? As mineiras também são bonitas. E aí só que o gênio ele fica encucado. E ele fala: mas eu não entendi, mineiro, porque você pediu dois queijos e uma mulher bonita. E aí o mineiro pergunta, o gênio pergunta ao mineiro: mas por que dois queijos e uma mulher bonita? E aí o mineiro responde: ah, é porque eu fiquei com vergonha de pedir o terceiro queijo, né? Então a gente vê como os mineiros é, são famosos, têm essas quedas pelos queijos. Mas essa ilustração, ela só mostra para gente que todos nós temos nossas culturas, nossas tendências, nossas fraquezas, e por isso que a Bíblia nos alerta. Não estou dizendo que é um defeito, tá? Mas estou fazendo uma ilustração como nós realmente precisamos estar atentos e vigiando quanto às nossas tendências de irmos para um lado e também de irmos para outro lado, né? Então, o nosso papel é confiar e vigiar. Mas vamos então agora, veja bem, a primeira mulher de Sansão foi a mulher que morava em Tímina, que ele a pede em casamento. A segunda mulher que a Bíblia registra é essa prostituta que vivia em Gaza. E vamos agora então para a terceira experiência nesse quesito na vida de Sansão, que está ainda aqui em Juízes, no capítulo 16 mesmo, a partir agora do verso 4. Juízes 16, a partir do verso 4. E eu vou ler aqui, é uma leitura interessante, são mais de 10, 12 versos aqui, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Juízes 16, a partir do verso 4. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 100 ciclos de prata. 100, perdão, daremos a você 1.100 ciclos de prata, não 100, 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Verso 8: os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Então tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os homens, os filisteus, vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio de estopa chamuscada. Assim também não soube em que lhe consistia a força. Verso 10 disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me que agora com que poderia ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas, em que se não tenha feito obra nenhuma,
Então enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, e ele os arrebentou de seus braços como um fio. O verso 13. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça e com a ardidura da teia, e se firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e os teceu com uma ardidura de teia. E as fixou com o pino de tear e disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino da ardidura de teia. Verso 15. Ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua graça. Olha o verso 16. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, isso há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e lhe trouxeram com eles o dinheiro. Bom, então nós vemos aqui que ela tentou 4 vezes, né? E na quarta vez deu certo. Essa é a terceira mulher na vida de Sansão que a Bíblia registra. Um homem nazireu, escolhido, separado, dedicado exclusivamente para fazer uma grande obra de libertação para o povo de Israel, né? Então a gente vê os elementos aí que vai acontecendo na sua vida. Puxa, se a gente pudesse ler para Sansão, que estará em Provérbios 6, né? 24 a 28, para te guardar da mulher vil, das lisonjas da mulher alheia, que diz lá, Provérbios 6, 24 em diante. Não cobiça no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Porque uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? É. Provérbios 6, 24 a 28. Puxa, diz a Bíblia então que ele se apaixonou por essa mulher do vale de Sorek. Novamente repetindo o texto bíblico de Provérbios 9 e 13, né? Loucura é mulher apaixonada, ignorante, não sabe coisa nenhuma. Bom, Dalila era filisteia ou não? Interessante que não se sabe ao certo, porque o seu nome não é de filisteia, o seu nome era de uma mulher hebreia, né? Seu nome era hebreia. Mas, que interessante, seu nome era mais semelhante de uma mulher de origem dos hebreus do que uma mulher filisteia. E eu queria fazer uma afirmação aqui, do meu ponto de vista, porque a Bíblia não menciona. Se lá em Gaza Sansão tem um encontro com uma mulher prostituta, a Bíblia não diz que Dalila era prostituta, tá? Dalila não diz, perdão, a Bíblia não diz que Dalila era prostituta. Pelo menos nas traduções, né, que eu estudei, e né, na parte original não fala necessariamente que Dalila era prostituta. Diz que era uma mulher lá do Vale do Sorek. Enquanto a mulher de Gaza, sim, essa era uma prostituta que ele tem o encontro. E nesse caso aqui, no contexto da vida de Sansão, Dalila era até pior do que a prostituta. Eu não estou justificando, né, uma outra, mas nessa questão ela era até pior. Ele não estava simplesmente num vale, né? Não havia ido num vale, mas ele estava mergulhado num vale de sua vida, né? Sansão sempre descia, tanto geograficamente quanto espiritualmente. E no livro de Provérbios, queridos, tem vários conselhos
várias passagens dizendo sobre esse relacionamento ilícito. Muitas vezes fala da mulher que rodeia, mas o contexto não é só mulher, pode ser um homem. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nos dias que vivemos hoje, pode ser uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, nos dias que nós vivemos hoje. Né? E tão complexo que é a sociedade, a maneira que o ser humano tem de enxergar a vida nos dias de hoje. E ainda Provérbios 2, versos 16 a 19, diz assim: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa um amigo da mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigam a essa mulher não voltarão e não atirarão com as veredas da vida. Embora o contexto fala sobre a mulher, né, a sua feminilidade, o seu poder de sedução e tudo mais, o contexto aqui é alguém de outro gênero, e como eu disse para vocês, todo cuidado nos dias que nós vivemos é pouco, mas está falando dessa olhadela, do flerte, né, do flertar, do brincar com o perigo. Talvez alguém lá na sua classe de estudos, né, que é onde você estuda, na faculdade, na escola, talvez alguém na sua repartição do trabalho, que você tem repartição pública, talvez aquele vizinho, aquela vizinha, aquele primeiro contato, aquela pessoa que você sabe que não pode, pelo seu comprometimento, pelo comprometimento dela, que tudo começa com um olhar, com um flerte, com uma palavra graciosa, com uma brincadeira, né, com uma sedução, e aí, passo a passo, vai se dando. Na verdade, Sansão estava preso pela paixão e anestesiado pelo pecado, completamente anestesiado pelo pecado. Qualquer pessoa percebia que Dalila estava aprontando, mas ele não acreditaria mesmo em ninguém, porque ele estava encantado, ele estava cego. Né? Interessante que José foi vendido lá, no livro de Gênesis conta a história de José, que ele foi vendido por seus irmãos por 20 ciclos de prata. E ela agora o traiu por 1.100 ciclos de cada príncipe dos filisteus. E segundo os estudos arqueológicos, históricos, essas cidades eram 5 cidades fortificadas e, como eu disse, Gaza era uma delas. E os filisteus tinham 5 príncipes, que eram príncipes que coordenavam cada uma das regiões. Então, e subentende que eram pelo menos 5.100 ciclos, sendo que cada um deu 1.100, então foram 5.500 ciclos de prata. José foi vendido por 20 ciclos. Se nós dividíssemos os 5.500 por 20, era uma fortuna, né? Então, nesse caso, esse resgate daria para comprar 270 escravos. Então, nós vemos que Dalila foi movida também pela ambição, foi subornada, né? Pode ser que ela também foi ameaçada, como foi lá a primeira esposa de Filisteu, que se ela não entregasse o enigma, eles prometeram que queimariam, né, que mataria a casa, né, o seu pai, sua família, e acabaram fazendo, infelizmente, no futuro, depois com que Sansão fez lá, ateando fogo e tudo mais, matando aqueles 30 homens, né? Então a gente vê aqui como a Dalila começa a especular Sansão, né? Pergunta qual é o segredo, por que você não vai em festas, por que você não dança, por que outras pessoas em sua igreja fazem e você não faz, por que elas usam, você não usa, por que você não come isso, por que você não come? E ela começa então induzir Sansão a uma resposta e seduzi-lo também. E ele vai contando, né? Primeiro ele fala com cordinhas frescas, tendões frescos, cipós verdes, né? De origem animal, não acontece nada, né? Depois ela fala de cordas novas que nunca foram usadas. Vai lá e compre no armazém, né, na casa de construção, cordas novas e me amarra. E quando ela fala, ele acorda como se fosse nada. E depois, não, você pode com seus cabelos longos, vai lá numa máquina de tear, pega e faz tranças, né? Mas também não era, né? Chantagens, né? Faça sexo comigo, conte seus segredos, quebre os princípios. É apenas uma vez, não se preocupe, ninguém vai ficar sabendo. Eu sou menos importante que seus amigos, que sua igreja, que seu Deus, que sua família, que seus irmãos. E a Bíblia diz que a mulher o molestou.
E no capítulo 16, verso 16, diz lá, e ela importunando ele com a paciência de matar. Aqui há uma semelhança com a primeira esposa de Sansão, né? Para contar o enigma que eu disse para vocês. Importunando lá, diz todos os dias. Eu mencionei que a lua de mel de Sansão foi uma lua de fel, né? De tanta tristeza naquela época. E ela importunando ele todos os dias. Que coisa incrível. Dessa vez ele conta o seu segredo. E ela sabia, na sensibilidade feminina, que agora ele estava dizendo a verdade. E o verso 19, nós lemos: Então Dalila o fez dormir nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele toda a sua força. Queridos, agora Sansão quebra mais uma vez o seu voto de Nazireu, porque ele usou alguma substância. Ele já havia se aproximado, ele já havia quebrado também, obviamente, com a sua segunda mulher, ele havia quebrado o voto de pureza ao coabitar-se com uma prostituta. E agora ele quebra de novo um outro voto. Porque alguém pode rapar a nossa cabeça, mesmo quando estamos dormindo, sem que a gente sinta, né? Cortando, quando você corta o cabelo, seja com tesoura, mas diz que raparam. Então, além de cortar, certamente foi passado uma navalha, né? Hoje tem as maquininhas que passam sinuséreo. Eu uso o cabelo sempre baixinho. Então, você corta, tá ali, às vezes incomoda. E ela havia feito no passado também trança de tear, amarrado com cordas novas, com cipó verdes. E é impossível alguém que durma tanto assim que não perceba. Então, é muito lógico que Sansão estivesse sob efeito de alguma droga, de bebidas, para que ela pudesse fazer isso. Esse é o problema dos jogos, né? Nesse caso, uma sedução de mentiras, né? Que ele pensou que estava tudo sob controle, brincando com o pecado. Mas Sansão, na verdade, estava quebrando os votos que Deus havia colocado sobre ele. E quando chegou esse momento, então, ela consegue rapar a sua cabeça. De repente, ela chama os homens que estavam lá e diz: Sansão, sobre ti vêm os filisteus. Eu quero concluir nesta manhã fazendo um apelo. Você tem uma fraqueza, você precisa vencê-la. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White, ela faz uma observação sobre Sansão. E no livro Patriarcas e Profetas, é, ela sim fala sobre Sansão. Olha o que diz. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte sobre a terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as fortes paixões fortes como caráter forte. Mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. Então veja bem, como pode um homem tão forte, na verdade, ser tão fraco, né? Como pode um homem como Sansão ter cometido tantas falhas, tantos erros? Queridos, que fica para a gente esse apelo. Qual é o seu ponto fraco? Nós podemos fazer do nosso ponto fraco um ponto forte, porque foi assim que foi com Paulo, né? Que na fraqueza ele tirou forças. Foi ele que diz, né? Quando penso que sou forte, então é que sou fraco, né? E, obviamente, o pensamento é quando sou fraco, eu sou forte, porque eu dependo do Senhor. Mas um homem tão forte foi tão fraco em toda a sua vida, porque ele deixou que suas paixões o dominassem. Que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor tenha misericórdia de nós e que ele tome conta de nossas vidas. Que ele tome conta da sua vida. Tome conta de você. Tome conta de mim. Para que as nossas paixões não nos dominem, mas que, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus nos possa dominar. Que possamos orar a Ele constantemente, que possamos nos abrir ao Espírito Santo do Senhor, que possamos ser amigos verdadeiros, como mencionamos ontem, que nos coloque diante dos caminhos do Senhor,
para que tenhamos a segurança de estarmos em pé na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que possamos estar livres das olhadelas, das tentações, das seduções que nós estamos muitas vezes suscetíveis, mas que possamos confiar no Senhor e viver sempre nele e por ele. Vamos orar. Grande Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. E ao refletir nessas manhãs sobre a vida de Sansão, sobre a história de Sansão, que possamos entender e que nós não podemos brincar nada, nenhum momento, mas que em cada circunstância e situação possamos estar vigilantes, atentos, com a nossa vida completamente entregue nas tuas mãos. E que o inimigo não tenha vitória sobre nós, como teve na vida de Sansão. E que os votos que um dia fizemos ao Senhor, aqueles que já são batizados, que um dia fizeram seu voto diante do Senhor, aqueles que fizeram votos no altar, no dia de seu casamento, aqueles que fizeram um voto diante de um juiz de paz, de um padre, de um pastor, de um rabino, não importa, o voto que foi feito, que simbolizando um voto religioso na tua presença, que possamos cumprir esse voto, um voto de fidelidade para contigo, um voto de fidelidade aos nossos princípios, um voto de fidelidade ao nosso cônjuge, que possamos ser fiéis. E certamente sendo fiéis aos outros, estaremos também sendo fiéis a ti, ó Pai. Colocamos a nossa vida em tuas mãos e que as nossas tendências, vícios, nossos maus hábitos sejam colocados para que a tua graça possa nos alcançar e possamos estar livres desses problemas, tentações e pecados que venham nos afetar. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, dá-nos um dia na tua presença. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, pastor. Amém. Muito boa a mensagem de hoje, pessoal. Muito bacana. Sobre a questão do. Me vem à mente a questão do jugo desigual, né? Mas depois nós vamos falar um pouquinho aí na turma da calçada, debater um pouquinho mais. Pessoal, esse momento é o momento que nós, né, passamos um perfume, dá um sorriso, para poder fazer uma foto. E o pessoal que está no YouTube, ou o pessoal que assiste também posteriormente, você também tem a oportunidade de aparecer nessas fotos aí, tá bom? É só entrar no grupo do Upgrade, do WhatsApp, participar, que o link é disponibilizado aí para você também participar conosco aqui via Zoom. Ô, Cláudio, tá pronta aí a ferramenta das fotos? Assim, Éder. Vamos lá, então. Vamos lá. Sorriam. Prontinho. Prontinho, Éder. Deu certo? Perfeito, gente. Pessoal, antes de nós encerrarmos aí a transmissão do YouTube, novamente eu faço convite para vocês, tá? Se vocês querem participar juntamente conosco aqui na live, presencialmente, comentando, enfim, a oportunidade de você estar aqui é no Zoom, tá? Para vocês participar do Zoom, você tem que participar do grupo, tá? E se você está aqui na live, convide seus amigos, compartilhe todos os dias aí, porque eu tenho certeza que a ferramenta é muito importante para que você possa se conectar com Deus e também trazer novas pessoas para poder também participar do grupo Upgrade, né? Tá certo? E nesse momento agora nós vamos encerrar, né, Cláudia? Encerrar aí pro YouTube, encerrar, né? E vamos ter mais alguns minutinhos com a turma da calçada. Muito obrigado.